Nosso amado Pai Celestial, te agradecemos, ó Deus, por este privilégio que o Senhor nos concede nesta hora, e mais esta vez podemos estar reunidos diante da sua presença. Pedimos ao Senhor, continue abençoando todo o curso desta reunião, Senhor, como o Senhor tem nos abençoado até aqui, através dos louvores, ó Deus, que já foram entoados, ó Deus, que através das orações que já foram feitas, ó Deus, pedimos que o Senhor continue nos abençoando, Senhor. Ó Deus, com a ministração de Sua palavra, fala aos nossos corações, pois somos, na verdade, pessoas carentes, necessitadas do Senhor, em todos os sentidos. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Deus continue abençoando todos. No nome do Senhor Jesus. Vamos aproveitar o nosso tempo, nos pôr em pé. Vamos ler a palavra de Deus. Eu quero tomar a segunda carta de Pedro. No capítulo 1, alguns versículos. Segunda carta de Pedro, no capítulo 1. Irmãos, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssima e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da concupiscência que pela da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança paciência, e a paciência piedade, e a piedade o amor fraternal. É o amor fraternal, caridade. Senhor Deus, a tua palavra mais uma vez foi lida. Rogo que o teu Espírito Santo as vivifica, Pai Santo, no mais profundo dos nossos corações, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus continue abençoando os irmãos, podem se sentar. Graças a Deus. Quero tomar um assunto muito maravilhoso sobre a natureza divina. A natureza divina. E quero ler primeiramente no livro de Amor Divino, onde o Branda diz assim: unidade de Deus numa única igreja. No parágrafo 99, seguir, diz assim: porém, a obra do Espírito, isso mesmo, porém, a obra do Espírito Santo, o reino de Deus em vocês. E Deus se assenta no trono do seu coração, em sua sala de controle, controlando suas emoções e controlando seus poderes
companheirismo, controlando suas concepções e te fazendo um com ele em companheirismo, em amor. E Deus te enche de amor. Ele te enche de poder. Ele te enche do Espírito. Ele te enche com a sua própria natureza divina. Pense bem que coisa tremenda. Ele te enche com a sua própria natureza divina. E ele muda a sua natureza carnal para a sua natureza divina. Pensou que coisa maravilhosa? Dependesse da nossa própria natureza, se ele não tomar assento dentro do nosso coração, para tirar a natureza carnal, tirar a natureza mundana, a natureza do mundo, e colocar em nós a própria natureza dele, que seria de nós. Onde estaria a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, se não fosse controlada pela natureza divina? Ele te enche com sua própria natureza divina. E ele muda a sua natureza carnal para a sua natureza. Então, nisto, você se torna uma nova criatura em Cristo. Na mensagem Estatura do Varão Perfeito, no parágrafo 8, ele diz, note, ele está dizendo, eu tenho obtido esta fé, e estou dirigindo isto àqueles que têm obtido semelhante fé igualmente preciosa. Isto não é para o mundo, é para a igreja, vê você? É para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é para o mundo, é para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso que o apóstolo Pedro está mencionando, não é direcionado ao evangelismo lá fora, é para posicionamento no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Pense bem nisso. Ver você é para aqueles que estão em Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo. Note, todas as coisas nos são dadas por seu divino poder, o que diz respeito à vida de piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssima e poderosa e preciosa promessa, para que por elas, estas promessas, fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Não há em você, não há na igreja, há no mundo esta concupiscência. Nós já nos escapamos dela. Tudo que o mundo é hoje, você, eu, todos nós, antes de nossa conversão, antes do nosso encontro com Deus, nós estávamos na mesma condição do mundo. Mas, no entanto, ele nos tem escapado da corrupção que pela concupiscência que há no mundo. Agora, deixe que isto penetre bem nesta noite. Aqui está nesta manhã. Eu digo nesta noite. Não estamos pregando, disse o profeta. Não estamos pregando, somente ensinando esta lição. Natureza divina. Deixe-me ler este versículo 4 outra vez para que não passe por alto.
pelas quais Ele nos tem dado grandíssima e preciosas promessas, para as quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Vê você? Há no mundo, repete Romano. Já escapado disso, você já tem se escapado disso. Ele está dirigindo isso a você, igreja. Por isso estamos aqui, nesta noite, dizendo eu, para encontrar o caminho e quais são os requisitos que Deus requer. Não há uma só pessoa aqui, hoje, dos que amam a Deus, que não gostaria de ser como Cristo. É verdade? Pode dizer amém a isso? Outra vez, porque não há uma pessoa aqui hoje, dos que amam a Deus, que não gostaria de ser como Cristo. Todos nós desejamos ser como Cristo. Pense bem que coisa tremenda. Todo cristão, eu já sou um velho, vejam, o irmão e a irmã Tite, é possível que são os mais velhos entre nós. Mas, se eu lhes perguntasse qual é o desejo de seu coração, a resposta seria estar mais perto de Deus. Quando você vem ao conhecimento de Cristo, há algo quanto a esta relação com Ele, que é tão amorosa, que a gente anela entrar dentro de Cristo. Pense bem nisso. Se alguém não sente desta forma, então está faltando alguma coisa. Porque este deve ser o maior desejo de todos nós cristãos, estarmos dentro de Cristo. Pense bem nisso. Perdoe-me esta referência pessoal. Faz pouco, disse a minha esposa, já estamos chegando a uma idade madura. Ele disse, me amas como antes? Respondeu, sim, como não? Então me disse, sabes que te amo tanto, tanto, até o ponto que quisera tomar-te e colocar-te dentro de mim, para assim verdadeiramente ser um. Agora, isso é do natural, mas agora multiplique isto por 100 milhões, 100 milhões, e então encontrará como crente que se é namorado de Cristo, anela entrar dentro de Cristo. Isso é isso. Outra vez. Agora, multiplique isto por 100 milhões. E então encontrará como crente que se namora de Cristo, anela entrar em Cristo, porque é um amor, é um amor. E aqui vai nos mostrar como, por meio destas promessas, podemos ser feitos participantes da natureza divina. Amém. Então, eu estou com esse tema, a natureza divina. E nós encontramos essa narração no 2 Pedro, que nós já lemos, no capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e o versículo 4, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Nós encontramos o que é a natureza divina. A natureza divina é o caráter de Deus.
Já pensou? A natureza divina é o caráter, é a essência e os atributos de Deus manifestados no crente. Outra vez, o que é a natureza divina? A natureza divina é o caráter, a essência e os atributos de Deus manifestados no crente. Deus não apenas nos salva, Ele nos transforma. Não é religião, não é ser religioso. Não. Não é religião, é nova vida. É nova vida. Foi o que Jesus disse para Nicodemo em São João capítulo 3. Necessário é nascer de novo. Nascer de novo. O velho homem, a velha mulher, tem que morrer. A natureza humana tem que cair por terra, para que a natureza divina possa entrar. Isto somente através do novo nascimento, porque passamos por justificação, santificação e o batismo do Espírito Santo em nossos corações é que traz essa natureza, que tira a natureza carnal, a natureza mundana, a natureza humana, e então aí penetra a natureza divina no mais profundo dos nossos corações. Então aí somos realmente dominados, o nosso espírito, a nossa carne é dirigida pela natureza divina, que é o Espírito Santo dentro do nosso coração. E você não dá conta mais de ser aquele velho homem, aquela velha mulher de então. Não. Ainda que o diabo te tenta de todas as maneiras, mas tem algo dentro de você te protegendo, porque a sua natureza foi tirada, a natureza humana foi tirada. E então a natureza divina está dentro de seu coração. Então a natureza divina é o caráter, a essência e os atributos de Deus manifestados no crente. Deus não apenas nos salva, Ele nos transforma, é uma transformação. Pense bem nisso. É uma transformação. Mas se Deus realmente está no seu coração, se isso tem penetrado, você, ainda que o diabo vem na mente, porque o campo de batalha é aqui, e ele quer fazer você voltar atrás, ou se tornar como o mundo, mas você não vai longe com isso não, porque a natureza divina dentro de você não deixa. O Espírito Santo dentro de você não deixa você permanecer no erro, de maneira nenhuma. Deus não apenas nos salva, Ele nos transforma. Não é religião, é nova vida. Não é aparência, não é aparência. Não adianta o crente querer fingir. Ele pode fingir um tempo, mas não todo o tempo. Vai chegar um momento que ele vai ter que espirrar fora. Está entendendo? Não tem como fingir. A coisa vem de dentro, é a essência interior. Vem pelo Espírito Santo. Então não tem como fingir. Encontramos em João capítulo 4, versículo 24, o encontro de Jesus com a mulher samaritana ali no poço de Jacó. Quando ele disse para ela, Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Aquela mulher estava com a vida toda errada, toda contrária à palavra de Deus. Mas tem uma coisa, como ela era uma semente eleita de Deus, ela sabia que um dia o Messias chamado Cristo há de vir. E quando ele vier, ele nos dirá todas essas coisas. Quer dizer que ela estava numa vida errada, mas dentro dela ela tinha um conhecimento da verdade. Então não vamos condenar pessoas que hoje estão fracos na fé e até desviados da fé. Está entendendo? Está quebrando a cara por aí, no mundo. Aquela mulher estava, vamos dizer, ela concebia como uma dessas. Ela conhecia, ela sabia que um dia o
o Messias chamado Cristo virá. E quando ele vier, ele nos dirá todas essas coisas. Ela estava vivendo errado, mas sabendo que Cristo viria, o Messias viria. As pessoas estão andando errado, muitas das pessoas, mas não é digno de ser condenado, pelo contrário, orar por eles ou por elas. Porque no fundo, depois de tomar conhecimento da verdade, tem alguma coisa ali dentro cobrando. Tem alguma coisa cobrando. Foi com poucas conversas que Jesus teve com aquela mulher ali no poço. Poucas conversas. Começou a conversar com ela, logo ela retrucou. Como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. Esse bem isso. Ele disse, mulher, se tu soubesse, quem te diz dar-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Ah, mas o poço é fundo, tu não tem por que tirar. Questionando. Mas quando ele começou a entrar mais profundo, e ele começou a se interessar, porque eu te darei a água da vida que eu te der, fará em você uma fonte que jorra para a vida eterna. Então, se eu dar-me desta água, eu dar-me desta água para que eu não tenha mais sede, não tenha que vir aqui tirar. Então ele disse, então vai, chama teu marido e vem cá. Ah, mas não tem marido. Disseste com verdade, tiveste 5, mas agora o que tens agora não é teu, quer dizer que ela estava com 6. Aí ela disse, eu vejo que tu és um profeta. Que coisa tremenda. Eu vejo que tu és um profeta. Nunca mais a vida daquela mulher foi a mesma de outrora. Não, de maneira nenhuma. Eu creio que tentações ela teve. Na carne, perseguição ela teve, porque todo mundo conhecia ela naquela vida errada, está entendendo? Mas ela sabia que um dia o Messias chamado Cristo viria. Isso é São João capítulo 4, e a partir do versículo 24. No livro de Gálatas, capítulo 20, eu quero ler com os irmãos, Gálatas, capítulo 20, e o versículo, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, a partir do versículo 20. Vamos lá em Gálatas 2, a partir do versículo 20. Graças a Deus. Pense bem, vou voltar um pouquinho, porque no 19, porque eu, pela lei, aqui é Paulo dizendo aos Gálatas, porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Cristo. Já estou crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo. Eu poderia dizer assim, já alcancei a natureza divina. A natureza divina já estava nele, agora não é mais eu que é vivo, é Cristo que vive em mim. Natureza dele, a natureza humana já tinha saído fora. Pense bem nisso. E agora a natureza divina, já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, pense bem, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluia! Que coisa tremenda! Isso é os Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Então Deus não quer apenas habitar conosco. Deus não quer apenas habitar conosco, Ele quer viver dentro de nós. Ele quer viver dentro de nós, não apenas habitar conosco. Quando Jesus disse para os seus discípulos, lá em Atos dos Apóstolos, que o Espírito Santo
qual o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e assim por diante. Quando ele diz assim, estarei convosco, e até mesmo em vós, até a consumação dos séculos. Quer dizer, ele iria sair, Deus, ele na carne humana estava cumprindo o seu ministério, que estava encerrando, e disse para os seus discípulos, é João 14, não vos deixarei órfãos, isso é, não vos deixarei sem pai. Ali estava o próprio pai falando através do corpo do filho. Não vos deixarei sem pai, não vos deixarei órfão. Quem deixa órfão é pai quando morre. E ele mostrando, falando através do corpo, o próprio Deus diz, não vos deixarei órfãos, estarei convosco, e até mesmo em vós, até a consumação dos séculos. Então, Deus não quer apenas habitar conosco. Pense bem nisso. Ele quer viver em nós. Essa é a razão de que a vida de Cristo vivendo em nós, irmão, não vamos dizer que nós somos melhores que qualquer pessoa e que nós não vamos errar, mas tem uma coisa por conta. Toda vez que você cometer qualquer delito, seja ele o mais simples que for, você sabe que você está errado. Não adianta que sabe, não adianta você tentar mentir para si próprio. Você sabe que você está errado. E você sabe que você não pode continuar fazendo isso. Você sabe que você precisa ter uma nova vida, mostrar uma nova vida em Cristo Jesus. Porque a natureza de Deus dentro de você, ela se expressa do lado de fora. A boca fala do que o coração está cheio. Está entendendo? Não tem como mudar isso. A boca fala do que o coração está cheio. Se o coração está cheio de Deus, vai expressar do lado de fora as coisas de Deus. Se o coração está cheio do diabo, vai expressar do lado de fora as obras do diabo. Pense bem nisso. Então, Deus não quer apenas habitar conosco, Ele quer viver em nós. O homem foi criado à imagem de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E fez Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Pense bem nisso. Essa natureza com a qual o homem foi feito, foi criado por Deus, a própria imagem de Deus, o homem jogou ela fora. Adão perdeu isso. Está entendendo? Por causa do pecado. Então, essa natureza, ao cair, chegou na condição, como Paulo disse aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, e capítulo 6, e versículo 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por causa do pecado de Adão e Eva ali no passado, foi como um lençol negro sobre toda a humanidade. Então todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. O salário do pecado, então, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas então o pecado entrou, então aquela natureza de Deus, com a qual o homem foi criado, à sua imagem e sua semelhança, o homem deixou cair, por causa do pecado. Então entrou o pecado e a natureza divina foi substituída pela natureza carnal. Desde então, o homem se tornou carnal. O homem passou a viver separado de Deus. Porque a única coisa que faz com que você ande com Deus é tendo a natureza de Deus dentro de você. Romanos capítulo 5, no versículo 12. Então vamos lá em Romanos 5, versículo 12. Vejamos como está escrito Romanos, capítulo 5, versículo
12. Romanos 5, versículo 12. Eu sempre gosto de puxar um versículo antes. E não somente isto, mas, versículo 11. E não somente isto, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Pense bem nisso. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Pense bem nisso. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Adão era a figura de Cristo. Pense bem, ele era a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Graças a Deus por nos ter dado o seu Cordeiro divino, para trazer para nós a sua própria natureza para habitar em nós. É muito profundo isso. Efésios capítulo 2, versículo 3. Efésios capítulo 2, versículo 3. Vejamos o que está escrito. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aleluia. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Sem Deus, o homem pode até parecer bom. Tem muitas pessoas aparentemente bons, está entendendo? E até podemos dizer que são bons, porque tem muitas pessoas, até no meio religioso, que passou pela justificação e caminha na santificação, só não alcançou a terceira etapa, que é para receber esta natureza divina. Mas no mundo religioso, mesmo no mundo aí fora, pessoa que não protesta ser nada de igreja nenhuma, não frequenta denominação nenhuma, mas tem muitas pessoas boas, mas não possuem a natureza divina. Está vendo? São pessoas boas, mas não possuem a natureza divina. E não possuindo a natureza divina, não tem como entrar na eternidade, até que passe pelo novo nascimento. Isso é profundo. Isso é muito profundo. É boas pessoas, têm boas aparências, têm um parecer bom,
mas não possui a natureza divina. Coisa também. Em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 17, fala da nova criatura, 2 Coríntios 5, 7. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Versículo 7. Mas deixa eu voltar atrás um pouquinho, 6. Por isso, estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo, pense bem nisso, para habitar com o Senhor. Porque para você habitar com o Senhor, tem que deixar este corpo. Quem é que quer deixar esse corpo? Quem é que quer morrer? Quem levantaria a mão? Eu quero morrer. Eu quero morrer. E eu não quero. Só na hora que chegar a vontade perfeita de Deus. Chegou a vontade perfeita de Deus, se querendo ou não, vai sair. Então, uma coisa, irmão, o melhor nos espera. Não precisa usar a expressão assim, irmão, o corpo celeste, ele está a um palmo do seu coração. Quer dizer que ele está aqui. É só este terrestre, se Deus quiser, já entramos direto no celeste. Olha para vocês verem. Mas só que a razão de nós não queremos sair deste corpo, não queremos morrer, é porque nós já viemos, o nosso interior, nosso homem interior, já vem de um lugar que é perfeito. Está entendendo? Já viemos de um lugar que é perfeito. Então, mas para você entrar outra vez neste lugar que é perfeito, de onde você veio, você tem que deixar essa matéria. Este corpo tem que sair de cena para você entrar no corpo celeste ou então direto no corpo glorificado. Se isso acontecer, o arrebatamento antes de nossa partida deste corpo físico no qual nós vivemos. Se o arrebatamento acontecer, nós saímos direto para o corpo glorificado. Pense bem nisso. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pois que muito desejamos também ser agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, nós, nova vida, nova criatura, Jesus Cristo veio restaurar o que foi perdido. Ele veio restaurar o que foi perdido. Jesus nunca sairia assim, de qualquer maneira, procurando algo que ele não havia perdido. Quando ele foi no povo de Jacó e assentou ali, ele estava procurando algo que havia perdido. E ele sabia que aquele algo que havia perdido, ele ia encontrar ali no poço de Jacó. Por isso, ele chegou, assentou ali perto do poço de Jacó, mandou seus discípulos ir à cidade comprar comida, e ele ficou ali porque ele sabia. Ele não onisciente, presente, onipotente, ele sabia que ali viria uma mulher, exatamente naquela hora, no maior calor do dia, e ele estava em busca daquela semente que ele havia perdido. Pense bem nisso.
Quando ele bateu na minha porta, eu sabia que tinha alguém ali que havia perdido. Quando ele bateu na sua porta, ele estava atrás de alguém que ele havia perdido. Desde o pecado de Adão, ano passado. Então ele veio, esperou ali com paciência até que a mulher chegou, e daí a pouco a mulher já saiu, através do testemunho dela, muitas pessoas aceitaram a salvação. Pense bem nisso. Quando ele chegou na casa de Zaqueu, você acha que ele estava perdendo tempo? Quando ele estava a caminho ali, numa estrada, e chegou e parou debaixo de uma árvore. Quem contou para ele que tinha um homem ali em cima daquela árvore, escondido? Zaqueu subiu naquela árvore porque a caravana estava muito grande, era muita gente. E gritando, Hosana, e assim por diante, louvando, glorificando, adorando. Jesus chegou e parou debaixo da árvore. Ele sabia que tinha um homem escondido em cima da árvore. E tem uma coisa, ele sabia até o nome do homem. Ele, então, disse, Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Zaqueu, eu sei lá se ele desceu, se ele pulou, o que arrumou lá de cima. Sei que não demorou nada para Zaqueu chegar no chão. E mais do que depressa foi convidando Jesus por todo que estava com ele na casa, certamente encheu. Eu chego a crer que não coube nem todos na casa de Zaqueu. E daí a pouco, Jesus, bastou um olhar de Jesus cruzar com o olhar de Zaqueu. E Zaqueu então disse, Senhor, o que eu tenho defraudado alguém, estou disposto a devolver quadruplicado. Jesus não falou nada, não falei nada com você, Zaqueu. Eu não falei que você roubou nada de ninguém, Zaqueu, na narração. Não falei com você que você tinha roubado nada de ninguém, o que está acontecendo? Não, mas Zaqueu sabia que tinha roubado. Aí Zaqueu começou a pegar as coisas e colocar na mesa, e Jesus então disse para todos presentes, hoje entrou salvação desta casa, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar os que se haviam perdido. Ele estava atrás de algo que foi perdido. Ele não perdia tempo. Ele, Deus, mandou através de Josué na casa de Raabe. Ele não mandou ir direto para a casa de Raabe. Mandou os 2 espias espiar a cidade de Jericó. Mas a única casa que eles puderam entrar, que eles podiam entrar, era na casa de Raabe. Quem contou para aqueles espias que ali havia uma prostituta e que a sua casa estava sobre o muro? Veja bem, como eles foram direto para a casa dela, porque era a única casa que aceitava homens entrar em sua casa. Mas Deus já sabia que aquela mulher era uma eleita. Ele já sabia que ela era uma eleita. Os 2 espias chegou, entrou, teve guarida dentro da casa dela, e ali a casa dela foi atacada, quis saber, os moradores saberam, os policiais queriam saber onde estavam os 2 homens, descobrimos que 2 homens estranhos entraram na sua casa, e assim por diante. Pense bem, mas era porque ela era uma semente que estava perdida. Pense bem nisso. Então, outra vez, Jesus Cristo veio restaurar o que foi perdido. Na cruz, ele não apenas perdoou, ele restituiu vida divina para as pessoas. Ele restituiu vida divina para as pessoas. Em São João capítulo 1, versículo 12 e 13. Nascidos de Deus. A salvação não é reforma. A salvação não é reforma. A salvação é
novo nascimento. A salvação não é reforma, é novo nascimento. Necessário te é nascer de novo, Nicodemo. Mas como pode um homem nascer sendo velho? Pode voltar ao ventre de sua mãe e nascer novamente? Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Nascer da água, palavra e do Espírito Santo. Tem que receber a nova natureza, Nicodemo. Tem que sair dessa natureza carnal, dessa natureza humana, para que a natureza divina possa entrar para dentro de você. Segunda carta de Pedro, já lemos, o capítulo 1, versículo 14, onde lemos: a palavra é a semente divina. A palavra é semente divina. Lucas capítulo 8, versículo 11. Vamos lá. Lucas capítulo 8, versículo 11. Graças a Deus. Lucas 8, versículo 11. Vou voltar no 10. E ele disse: a vós vos é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Lamentável, não é lamentável? Todos ali estão ouvindo a palavra, mas alguns têm terra fértil, e a semente vai crescer e vai dar fruto, uma 100, outra 30, outra 60, está entendendo? Mas enquanto que, dependendo do coração, dependendo da terra, simplesmente cai dentro do pedregal, não tem como dar fruto, a semente morre. Mas isso já é um propósito. E os que estão juntos ao caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que ouvem a palavra e recebem com alegria, mas, como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação, não suporta a tentação, desvia e vai embora. Quantas pessoas têm ido embora? Está entendendo? Quantas pessoas têm ido embora? E quantas pessoas ainda irão embora? Lamentavelmente. Depende daquela semente alcançar a terra profunda. Está entendendo? Alcançar a terra profunda. E a que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram e indo por diante não são sufocados com os cuidados e riquezas, e deleites da vida, coração colocado nas coisas materiais, não dão fruto com perfeição. Nunca consegue ser um cristão com perfeição. O coração está agarrado em coisas materiais. Não consegue se desprender. Muitos por dinheiro, muitos por moda, muitos por vaidade, por prazeres, aparentemente querem ser a mesma coisa no mundo. Não quer renunciar à sua própria maneira de viver. Não quer viver como cristão, como cristã, está entendendo? E então acaba a hora, indo embora, lamentavelmente. Mas tem uma coisa: há aqueles que a semente alcançou
mais profunda. Passa pelo vale da sombra da morte, mas você diz, a melhor coisa para mim está pela frente, está no meu futuro. A melhor coisa é a vida eterna. Não tem nada aqui que possa me impedir que eu sirva o meu Deus. Natureza divina dentro de seu coração. Agradeça a Deus por isso. Senhor Deus, nosso bendito Pai de misericórdia, no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, cedra esta palavra no mais profundo dos nossos corações, Senhor, que nós possamos ter a graça do Senhor, Pai, de saber com convicção que temos dentro de nós esta natureza divina, o Espírito Santo dentro de nós, para tomar controle do homem de fora, de nosso espírito, de nossa carne. Ó Deus, fazer com que o espírito e a carne se alinhem com o Espírito Santo dentro da nossa alma, porque esta natureza divina, ela está por dentro e ela domina todo o nosso ego do lado de fora. Ajude a tua igreja, Senhor, a caminhar pela fé, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém, Senhor.